Uma pesquisa bastante interessante que foi realizada pela Universidade Estadual do Piauí, a nossa querida UESP. Na realidade, chamado um livro que foi lançado que se chama Observa Covid. Nessa publicação, reúne uma série de artigos científicos sobre este avanço da pandemia em território piauiense. Um dos títulos recebe o nome, um desses artigos recebe o título Distribuição Espacial dos Casos e Óbitos por Covid-19 no Piauí, 3 meses após o início da pandemia. Sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios apenas 2 pesquisadores envolvidos nesse trabalho de artigo. Eu estou recebendo o professor Vinícius Oliveira, boa tarde, seja muito bem-vindo. E também estou recebendo a professora Sandra Gonçalves. Boa tarde a ambos, sejam muito bem-vindos e vamos conversar sobre esse assunto bastante interessante. Professora Sandra, quero começar com as damas primeiro. Nos apresente o Observa Covid 2019, fique à vontade. Boa tarde, é um prazer estar aqui. O Observa Covid é um coletivo de professores, coordenado pela professora doutora Ilma Nascimento, que agregou professores de todos os campos, a UESP é patrimônio do Piauí. Sim. E com a capilaridade que a UESP tem, ela agregou professores de todos os campos das diversas áreas, economia, administração, saúde, geografia, linguística, então, letras, então pegou todas as áreas com o objetivo de estudar sobre a Covid-19 e contribuir com o governo do Estado para a tomada de decisão. Legal. Professor Vinícius, quero começar também lhe perguntando agora, mais uma vez lhe dando boa tarde, nesse trabalho especificamente falando, distribuição espacial dos casos e óbitos de Covid aqui no estado do Piauí nos 3 primeiros meses da pandemia, quais hipóteses vocês levantaram para iniciar esse trabalho? Fique à vontade. Bem, primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Dizer que naquele momento nós tínhamos uma preocupação muito grande de entender um pouco mais sobre a doença, né? Era um momento inicial, quando se trabalha com a epidemiologia, a ideia é que a gente tenha inicialmente conhecimentos para que a gente possa saber enfrentar, e naquele momento a gente queria entender como é que estava se dando o processo de interiorização. O estado do Piauí com 224 municípios era um desafio a gente entender isso, e as conclusões que nós chegamos foi que as nossas rodovias, primeiro as BRs e depois as PIs, elas estavam servindo mesmo como como meio de disseminação dessa doença no estado. Cidades como Teresina, obviamente Parnaíba, se destacaram nesse processo, mas nos chamou também a atenção da gente municípios como Barras, por exemplo, que tiveram números importantes e que estão fora de algumas rotas principais do nosso estado. Eu estava conversando com os professores aqui de que realmente eu li esse artigo em particular e eu vi algumas coisas interessantes. Tínhamos muitos mapas e também eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente, professora Sandra, da importância ou da contribuição da proximidade entre Piauí e Maranhão para esse processo de distribuição da Covid-19 em nosso estado. Foi verificado que as fronteiras tiveram um risco maior para o alastramento da Covid. Nossa. E é isso que a gente realmente vê na prática, não é, professor? Se falava muito sobre essa questão de se ter cuidado nas fronteiras entre Piauí e Maranhão, visto que o estado do Maranhão também teve uma explosão de casos muito cedo e muito repentina. Foi o que vocês observaram na prática? Tanto que a CESAP instalou postos, né, de avaliação da Covid, e a universidade contribuiu com o aplicativo do Observa Covid, que está à disposição do governo do estado para esse controle de dados. Uhum. Fala um pouco do aplicativo para a gente, como é que a gente pode ter acesso a esse aplicativo, quais são as funcionalidades que nós encontramos nele? Bem, esse aplicativo foi produzido, né, pelo observatório, coordenado pelo professor Dario Calçada, e o aplicativo ele tem todos os dados necessários, os dados do paciente, se teve Covid ou não. Então pelo aplicativo dá para você saber se o paciente tem risco ou não, e fica no banco de dados da própria Secretaria de Estado para fomentar pesquisas, para fomentar políticas públicas em relação aos pacientes e também para alertar os gestores se está chegando uma pessoa com Covid naquela cidade ou não. Ele ainda não está sendo utilizado na prática, por enquanto ainda é manual, mas a gente espera que em breve ele seja implantado em todo o estado. Professor Vinícius, fala um pouquinho para a gente sobre as conclusões deste trabalho particular de vocês, distribuição espacial dos casos e óbitos por Covid-19 no Piauí, 3 meses após o início da pandemia, sobre o trabalho. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas conclusões. No caso, nós temos aqui, de certa forma, que já observamos na sua fala, de que realmente a tese de que os grandes centros urbanos, os locais com maior concentração de pessoas, seriam realmente esses maiores pontos de disseminação, não é isso, professor? Sem dúvida alguma. Na verdade, foram 2 artigos, né? Esse, inicialmente, ele apresenta essa condição desse processo de capilaridade, de interiorização através das nossas rodovias. E, num segundo momento, nós temos uma
um segundo trabalho que ele também faz essa relação com fronteiras, né? No lado do Maranhão, no lado do Ceará, no Pernambuco também a gente consegue ver alguma associação. E agora, atualmente, a nossa preocupação, uma vez já sabendo mais elementos sobre a pandemia, nós estamos agora analisando e gostaríamos de voltar nossas atenções para essa questão da imunização. Como é que essa barreira, como é que as defesas vão reagir diante das variantes, diante das questões culturais, diante dos feriados que se aproximam. Essa é uma preocupação que ela deve ser o norte agora das nossas futuras pesquisas. Eu sou apaixonado por pesquisa científica porque realmente a gente pode observar na prática uma solução sendo apresentada às nossas sociedades por intermédio do estudo que é realizado em universidades. Professora Sandra, me fale uma coisa, como é que a senhora tem expectativas de que esse trabalho que a senhora colaborou na execução possa ser bem utilizado pelas entidades de saúde pública, garantindo maior segurança sanitária à nossa população? Quais são suas expectativas de uso da pesquisa? Bem, a nossa expectativa é que ela seja de imediato utilizada e que esse banco de dados ele sirva tanto para o Estado, mas também para outros pesquisadores, inclusive que esse aplicativo possa também ser utilizado para outros centros, outros estados. Eu acho que também é extremamente importante falar aqui em relação à imunização que o Vinícius acabou de dizer, Sim. que as pessoas precisam ter cuidado e continuar se protegendo, né? A pesquisa, ela vai direcionar as áreas que têm maior número de pessoas, mas independente disso, todo mundo precisa ter cuidado, mesmo com as poucas pessoas que foram vacinadas, a gente tem que ter muito cuidado com o outro, então precisa manter isolamento social, precisa continuar usando máscara, precisa continuar lavando as mãos para proteger a si mesmo e o outro, assim, a gente precisa ainda continuar juntos, mas separados de contato físico, e agora na quarentena é muito importante que a gente evite essa aglomeração. Vocês já estão esperando, de certo modo, muito se fala sobre essa questão das festas clandestinas que foram registradas aqui no Carnaval. A gente sabe que realmente elas ocorreram. E eu queria saber, a expectativa é de que daqui a 15 dias nós teremos sim a confirmação ou o pico dessa segunda onda de contágio pelo novo coronavírus, professor Vinícius? Na verdade, nós vivemos de alguns processos que nós estamos vendo os resultados agora. Né? Desde o período eleitoral, onde nós tivemos alguns processos de aglomeração de maneira sem controle, passando um pouco pelas festividades de final de ano, de Natal e de recesso de Ano Novo, e culminando agora com o Carnaval. Obviamente que nós tivemos um pouco mais de controle, mas esse segundo pico, essa segunda onda que nós estamos vivendo agora é resultado, sim, dessa diminuição do isolamento social, da maior proximidade das pessoas, da queda, né, do controle da etiqueta respiratória, e nos causa muito medo, né, saber que, criar no imaginário popular que o fato da vacina estar sendo disponibilizada, a gente já possa ter resolvido esse problema. Então, daqui a pouco nós vamos ter Semana Santa, mais um momento importante em que as pessoas voltam para suas cidades, confraternizam com suas famílias, e isso que a professora Sandra traz é importantíssimo. Precisamos manter um rigor para que a gente possa viver com qualidade. O que não podemos agora é, uma vez vivendo um processo em que a vacinação não está numa velocidade que a gente deseja, ainda está lento, e que existem duas fases de imunização, uma primeira e uma segunda fase. Sim. E nós temos cepas que estão circulando e que a gente pode criar aí um certo tipo de resistência. Então, toda ajuda que nós pudermos dar aos operadores da saúde, no âmbito municipal, estadual, elas são importantes. Professora Sandra, eu li o artigo de vocês através de uma plataforma online, eu li através de um PDF, mas como que as pessoas de casa podem ter acesso a este estudo e, é claro, ao livro Observa Covid de uma forma geral? Eu vou mostrar aqui para vocês, ainda está impresso, encadernado, mas ele está disponibilizado no site da Universidade Estadual do Piauí, então todo mundo pode ter acesso gratuitamente a todos os artigos, e em breve a gente vai estar atualizando esses dados. Essa pesquisa Legal. Foi feita logo no início da pandemia, então agora em março a gente vai atualizar para a gente ver o perfil de um ano dessa pesquisa. Legal. Se comprometam de voltar aqui para mostrar também para a gente o resultado desse comparativo um ano após a pandemia no estado do Piauí, viu? Muito bom receber vocês. Só avisando a você de casa que a pesquisa dos professores está a partir da página 53. É muito bom, um texto bastante educativo que pode ajudar, sim, a nos manter sempre guiados no combate a essa pandemia. Professor Vinícius Oliveira, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente tarde para o senhor. Volte mais vezes, tá bom? Professora Sandra Gonçalves, obrigado. Boa tarde. Obrigado, Volte mais boa vezes. Tarde. Boa tarde.